não sei quanto a vocês, mas sempre que eu passo pelo bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, sinto que aquele pedaço da cidade guarda mais segredos do que deixa escapar. E no meio de tantos prédios, jardins e da própria praia do Flamengo, existe uma construção que sempre me chamou a atenção: o Castelinho. Pequeno, quase encolhido diante dos arranha-céus modernos, mas ao mesmo tempo perturbador. Quem já viu de perto sabe do que eu tô falando. Aquela arquitetura eclética, meio medieval, meio fora de lugar, faz parecer que o tempo ali ficou parado. Só que, galera, o que eu vivi dentro daquele lugar, nenhuma foto, nenhum relato na internet jamais prepararia alguém. Eu sou o cara dos contos da meia-noite. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou contar a noite em que entrei no Castelinho do Flamengo e entendi por que tanta gente diz que aquele espaço é assombrado. E eu garanto, tem plot twist. Mas antes de continuar, já sabe. Se você gosta desse tipo de relato, deixa o like, se inscreve e comenta se teria coragem de entrar lá sozinho à noite. Combinado? Então bora. O Castelinho sempre foi visto como ponto turístico. Hoje funciona como centro cultural. Mas por trás desse verniz bonito, existe uma das lendas mais pesadas da cidade. Dizem que um casal de idosos morreu ali de forma misteriosa. E o filho deles, que era surdo-mudo, acabou sendo trancado na torre e abandonado à própria sorte. Ele teria morrido sozinho, no escuro, sem entender por que estava sendo castigado. E é o espírito dele que, segundo muitos, ainda perambula pelos corredores. Só que eu, teimoso que sou, quis tirar a prova. Já era noite quando fui até lá. Um detalhe: o Castelinho fica num ponto onde o silêncio da madrugada contrasta com o barulho distante da praia e dos carros da avenida. Mas naquele dia, parecia que o bairro inteiro tinha decidido dormir cedo. Não tinha viva alma por perto. Quando cheguei diante do portão, senti aquele arrepio que a gente não sabe explicar. O portão, que costuma estar fechado, estava apenas encostado. E aí me digam, coincidência ou convite? Eu não pensei duas vezes. Empurrei. O ferro gemeu e o som ecoou como se o próprio castelo tivesse acordado. O jardim da frente parecia maior do que eu lembrava. As plantas retorcidas lançavam sombras bizarras sob a luz fraca dos postes da rua. E enquanto eu caminhava, tive a nítida impressão de que estava sendo observado das janelas do andar de cima. Agora, deixa eu abrir um parêntese aqui. Vocês já ouviram falar em fenômeno residual? É quando um lugar guarda a energia de algo que aconteceu, como se fosse uma gravação. A cena se repete, os sons se repetem, mas não é necessariamente um fantasma consciente. Pois bem, eu achava que ia encontrar no máximo isso, um eco do passado. Mas eu estava errado. Entrei. O hall principal era pequeno, com escadas em curva levando ao segundo andar. A madeira dos degraus estava gasta e o cheiro... Galera, o cheiro era uma mistura de mofo com algo metálico. Não era uma poeira comum. Era mais pesado. Fechei a porta atrás de mim. E foi como se tivesse cortado o último vínculo com o mundo lá fora. Ali dentro, o ar era mais frio. Eu comecei a explorar. A cada sala, uma surpresa. Móveis antigos cobertos por lençóis, quadros de família olhando com olhos que pareciam seguir meus passos. Só que teve um detalhe que me fez gelar. Em todas as pinturas o casal estava presente. Mas o filho, não. Nenhuma imagem dele. Será que esconderam a existência dele? Pensei. E foi nesse momento que ouvi o primeiro som, um arrastar de pés, vindo do andar de cima. Eu congelei. Pensei, ok, pode ser algum vigia ou alguém do centro cultural que esqueceu de fechar direito. Mas a lógica não explica quando você escuta o arrastar devagar, compassado, como se alguém estivesse deliberadamente evitando fazer barulho. Subi. Cada degrau estalava sob meu peso. E parecia que quanto mais eu subia, mais o som recuava, me guiando. Até que cheguei à porta da torre. E adivinha? Estava entreaberta. Parei diante dela. Minha mão tremia quando empurrei devagar. A porta gemeu. E a escuridão lá dentro parecia sólida. Usei a lanterna do celular. O facho iluminou paredes riscadas com marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado fugir. E no canto, havia um objeto que fez meu estômago revirar. Uma tigela enferrujada, do tipo em que se dá comida a animais. Galera, é revoltante pensar que alguém realmente teria deixado um ser humano vivendo ali. Foi nesse instante que ouvi o som que nunca mais vou esquecer. Um gemido, baixo, agudo, como o de alguém tentando falar. Mas sem conseguir, eu travei. Meu corpo queria correr, mas minhas pernas não obedeciam.
A lanterna tremia na minha mão. E então, num piscar de olhos, a luz apagou. Silêncio absoluto. Quando consegui reacender, vi algo se movendo rente à parede. Um vulto baixo quase se arrastando. Não pode ser, pensei. Isso não é real. Mas aí o vulto parou. E a sombra projetada na parede parecia de um garoto magro, com os braços colados ao corpo, a cabeça pendendo para o lado. Ele me olhava. Eu não sei explicar como, mas mesmo sem olhos, mesmo sendo apenas sombra, eu senti o olhar dele cravado em mim. E foi aí que eu percebi. O castelinho não guarda apenas ecos. Ele guarda presenças. Eu sei que muita gente ouvindo isso vai pensar: ah, você estava sugestionado, já foi para lá com a história na cabeça. Qualquer sombra ia parecer fantasma. Mas eu garanto, não era só isso. Naquele momento eu senti, e olha que eu não sou do tipo místico, mas eu senti que algo me reconheceu. Como se o lugar tivesse me esperado. E é aqui que eu preciso confessar uma coisa. Eu já tinha lido relatos sobre aquele castelo. Vizinhos que falavam de barulhos na madrugada, gente que jurava ouvir correntes ou gritos abafados. Só que tem um padrão em todas as histórias. Sempre que alguém ouve alguma coisa, parece ser um chamado. Um convite. E galera, eu não sou bobo. Eu pensei, beleza, pode ser coisa da minha mente. Mas se não for, o que é que tá tentando me chamar aqui dentro? Foi quando aconteceu. Um som seco, como de madeira batendo contra madeira, ecoou pelo corredor atrás de mim. Pá! Eu virei a lanterna. O corredor estava vazio, mas no ar, eu juro, parecia ter ficado uma vibração, como se o próprio espaço tivesse engolido o barulho. Respirei fundo e, contra toda lógica, decidi avançar mais. A torre era estreita, com o teto inclinado. E ali, bem no canto, eu vi marcas no chão. Marcas circulares, como se alguém tivesse rodado em círculos durante horas, talvez dias. Imagine um prisioneiro que não sabe para onde ir, que não tem para onde escapar. Ele anda, gira, desgasta o piso, e no meio dessas marcas, encontrei algo que não deveria estar ali. Uma pequena correntinha de metal. Estava fria mesmo no calor abafado do lugar. Peguei, e assim que fechei a mão, ouvi o som. Não era mais gemido. Era um sussurro, e vocês podem rir, podem achar exagero, mas eu entendi perfeitamente o que dizia. Não me deixem aqui. Eu larguei a corrente na hora. Ela caiu com um tilintar que pareceu ecoar por toda a torre. E nesse segundo, galera, o ambiente mudou. O ar ficou mais pesado, quase irrespirável. A luz da lanterna começou a falhar, piscando. E então vi, no reflexo da parede, uma figura magra de costas, a cabeça tremendo como se tentasse se virar, mas não pudesse. Eu só consegui balbuciar. Meu Deus. E aqui vem a parte mais sinistra. Porque eu juro por tudo que é sagrado. A figura respondeu. Virou devagar e mesmo sem boca, sem emitir som algum, eu ouvi dentro da minha mente. Você também vai ficar. Naquele instante, o pânico bateu. E não foi só medo. Foi desespero puro. Como se cada célula do meu corpo soubesse que eu estava em território proibido. Corri. Desci as escadas quase tropeçando, com a lanterna mal iluminando o caminho. Cada degrau que eu pulava parecia puxar mais a minha perna para baixo. Mas o pior foi quando cheguei ao hall de entrada. Porque a porta, que antes eu tinha fechado apenas encostada, estava agora trancada. Eu puxei, empurrei, bati, nada. E foi nesse momento que eu ouvi novamente o arrastar de pés. Dessa vez, descendo atrás de mim. Devagar, compassado, cada passo mais perto. Galera, eu não sei quanto a vocês, mas eu nunca senti tanta certeza de que não estava sozinho. Eu comecei a rezar. Não sou religioso fervoroso, mas naquela hora qualquer palavra que me viesse parecia ser melhor do que ficar em silêncio. E conforme eu rezava, percebi algo estranho. Os sons diminuíam, só que aí vem o detalhe macabro. No instante em que parei de rezar, o arrastar voltou. Mais forte, mais rápido. Era como se aquilo se alimentasse do meu medo, do meu silêncio. Então eu entendi. Não era só um espírito perdido. Era uma presença que queria me prender, me manter ali como parte da casa. De repente senti uma corrente de ar frio, como se alguém tivesse passado correndo atrás de mim. Virei rápido e na parede vi marcas de mãos surgindo sozinhas, como impressões invisíveis se fixando no reboco antigo. E foi aí que eu percebi. Eu não estava lidando apenas com o filho abandonado. O castelinho todo estava impregnado. O casal, a tragédia, a torre. Era como se cada pedra daquele lugar respirasse o sofrimento. E talvez,
o garoto fosse apenas a face mais visível de um mal muito maior. Eu não sei quanto a vocês, mas nessa hora eu pensei seriamente. É aqui que acaba. Eu vou ser notícia amanhã. Homem encontrado morto em castelo abandonado. Mas foi quando eu ouvi um som que mudou tudo. Vozes. Muitas vozes. Sussurrando em uníssono, elas vinham das paredes, do teto, do chão. Todas dizendo a mesma palavra. Fica! E aí, galera? Vem o plot twist. Porque no meio desse coro eu ouvi uma voz diferente. Não era de adulto, não era pesada. Era frágil. Uma voz de criança. E ela dizia: corre! Eu paralisei. Corre! Como assim corre? Se até então tudo me empurrava a ficar. Porque agora uma voz me dizia o contrário. Eu não sabia se era armadilha ou se realmente alguém, ou alguma coisa boa, estava tentando me ajudar. Mas naquela altura, era minha única chance. Corri em direção à lateral do castelo, tentando achar uma saída. E no fundo do corredor encontrei uma janela entreaberta. Sem pensar duas vezes, empurrei com toda a força e pulei. Caí no jardim ralando os braços, mas pouco me importei. Eu queria sair dali de qualquer jeito. E adivinhem? Quando olhei para trás, a janela estava fechada. Como se nunca tivesse sido aberta, eu saí correndo até a rua, sem olhar para trás. Mas, e aqui vem a parte que me persegue até hoje. Enquanto eu fugia, eu ainda ouvia o mesmo arrastar de pés. Não dentro do castelo, não atrás das janelas, mas no asfalto, a poucos metros de mim, como se ele tivesse decidido me acompanhar. Eu corri pela rua sem fôlego, sentindo a adrenalina empurrando meu corpo. A cidade continuava viva com o barulho distante do trânsito e das pessoas, mas para mim, tudo parecia distorcido. Cada sombra projetada na calçada se transformava em algo que podia me alcançar, e a sensação de que algo me seguia não sumiu. Quando finalmente olhei para trás, não vi nada, mas ao mesmo tempo sentia um peso invisível no ar, como se os olhos daquele garoto continuassem me observando. E eu sabia. Ele estava ali, em algum lugar, entre a torre e o mundo real, ainda preso, ainda clamando por atenção. Passei dias sem dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, a imagem da sombra curvada na torre, da mão na janela, do choro engasgado, vinha me assombrar. Era como se tivesse trazido um pedaço do castelinho comigo. E quanto mais eu pensava, mais eu entendia que aquele lugar não era apenas assombrado. Ele estava vivo. Não no sentido comum, mas vivo na dor que carregava. A energia de cada sofrimento, de cada abandono, ainda estava impregnada nas paredes, no chão, no ar. Comecei a pesquisar mais sobre o castelinho. Descobri relatos antigos de vizinhos. Pessoas que passavam perto e sentiram calafrios repentinos. Trabalhadores que ouviam passos quando estavam sozinhos. Professores que trabalhavam no centro cultural e viam objetos se moverem sozinhos. Alguns relataram ver vultos subindo e descendo escadas. Outros ouviram claramente vozes de crianças pedindo ajuda. E foi aí que eu percebi algo que me fez arrepiar. Todas as histórias falam da mesma coisa. Não era só uma presença, era uma dor que se acumulava. Cada pessoa que entrava ou passava ali deixava uma marca na energia do lugar. E quanto mais pessoas sentiam medo, mais forte se tornava o espírito do garoto. Vocês já ouviram falar em lenda urbana viva? É quando um mito não é só história contada, mas se alimenta da crença das pessoas, da emoção, do medo. E o castelinho é exatamente isso. Ele existe por causa do medo que carrega. Depois de dias atormentado, decidi voltar. Mas não sozinho. Chamei um amigo, alguém que não acreditava em nada disso, apenas curioso. E vocês sabem o que aconteceu? Ele não conseguiu subir até a torre. Parou na escada, olhou para trás e disse: Não posso continuar. Sinto ele me olhando. Eu mesmo, com todo o medo que já tinha sentido, fui. Subi até a torre, e foi nesse momento que algo mudou. Não havia movimento, não havia vento, só silêncio. Mas eu sabia que não estava sozinho. O ar estava carregado, pesado, e então eu ouvi, de novo, o gemido engasgado, arrastado, vindo de todas as direções. E aí, aconteceu algo que não consigo explicar com palavras comuns. Uma presença se aproximou de mim, não visível, mas sentida. O peso da dor dele, a solidão de ter sido trancado, abandonado, invadiu minha mente. E de repente eu compreendi. Ele não queria machucar. Ele queria ser lembrado, ser ouvido, ser visto. Chorei. Pela primeira vez em anos, chorei com medo, com compaixão, com tudo misturado. O castelinho não é apenas um lugar assombrado. Ele é um monumento à dor e ao abandono. E quem entra lá,
Quem ousa subir à torre sente a dor como se fosse sua. Eu saí de lá com o coração pesado, mas com uma sensação estranha de conexão. E até hoje, quando passo pela Praia do Flamengo, eu desvio o olhar do castelinho. Não por medo, mas por respeito. Porque sei que aquele garoto continua lá, continua esperando. E galera, eu não consigo terminar esse relato sem perguntar. Vocês teriam coragem de subir até a torre? De encarar a dor de frente? De ouvir o que ninguém mais ouve? Se tiverem a coragem, talvez um dia sintam o mesmo que eu senti. E se isso acontecer, não se enganem. Cada pedra, cada parede, cada degrau carrega a lembrança de alguém que foi esquecido. Eu só posso avisar uma coisa: o castelinho do Flamengo não perdoa a curiosidade. Ele não é malicioso. Ele apenas mantém viva a dor que nunca teve resposta. E se você já passou por lá, sozinho, à noite, ou até mesmo durante o dia, e sentiu algo estranho, calor repentino, arrepio que não tem explicação, saiba, você também sentiu a presença dele. Agora eu quero ouvir de vocês. Comenta aqui, você teria coragem de voltar lá? De subir até a torre? Ou ficaria do lado de fora, como todo mundo faz, olhando sem ousar se aproximar? Se inscreva no canal, deixe o like. Porque essa história, garanto, não é a única. Existem outros lugares no Rio de Janeiro com lendas tão sombrias quanto essa. Mas nenhum vai te tocar tão fundo quanto o Castelinho do Flamengo. E se vocês escutarem um sussurro pedindo ajuda, lembrem-se, talvez seja só o eco de algo que nunca teve voz. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho de notificações. Até a próxima vigília no Contos da Meia-Noite.